Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Que Jesus esteja no coração de todos, que todos possam receber essas vibrações de paz, de amor que estamos transmitindo aqui do nosso coração. Estamos de volta para trazer para vocês mais uma mensagem do livro Lar Oficina, esse livro maravilhoso que está aqui, que fala sobre as mensagens que o Chico Xavier recebia de filhos desencarnados, para suas mãezinhas, para os seus pais, na década de 80, 90, por aí assim, e que muitas e muitas famílias foram ajudadas. Nós tivemos assim a satisfação, o privilégio, eu diria, de assistir pessoalmente o momento em que uma mãe como essa era chamada pelo nome do seu filho. Ele se levantava do banco ali, após horas e às vezes dias, esperando, meses às vezes, E aquela emoção enorme tomava conta de todo mundo na sala quando aquela mãe com lenço, dando nas mãos do parente, do marido, do filho, se dirigia até a mesa do Chico. Chico então lia a mensagem que aquele ente querido estava trazendo para aqui. E era uma emoção geral, gente. Cada mensagem era choro para lá, choro para cá, ninguém continha emoção, de tanta emoção que a gente recebia, se colocava no lugar daquela pessoa, e é muito emocionante. Hoje eu vou trazer para vocês uma mensagem de um moço, de um rapaz, de um jovem de 18 anos, desencarnado, 18 anos, chamado Fernando Siquete. E vocês vão ver quanta emoção ele transmite as palavras. Ele parece que não quer terminar a carta que está escrevendo, Pela primeira vez está escrevendo para a família. E ele assim não quer terminar. A avó dele até avisa ele: olha, você tem que terminar a carta, tem mais outras pessoas aí para escreverem, E ele fala isso na carta e vocês vão ver daqui a pouco, Lembrando a todos que nós temos esse canal aqui, Reflexões Espiritualistas, dedicado exclusivamente à divulgação dos temas da doutrina espírita. Aqueles que gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal, deixem o seu like, para que o canal ganhe relevância. Ganhe relevância onde? No YouTube, para que o YouTube possa mostrar essas imagens, esse vídeo, para outras pessoas que eventualmente se interessem pelo tema. O tema da espiritualidade, da doutrina espírita, da vida após a morte, mensagens consoladoras que a doutrina espírita sempre traz. Então é para isso que nós estamos aqui, certo? Para divulgar estas mensagens e esse conhecimento que nós já temos e que a gente adoraria compartilhar com todos vocês, tá bom? Então vamos aos nossos trabalhos aqui. Isso aqui é sempre, eu mostro, para a gente lembrar. Lar Oficina é o nome de para aqueles que estão olhando esse vídeo pela primeira vez. Lar Oficina era a casa da Dona Yolanda César, que ela transformou numa oficina de trabalho, após ela receber mensagem também do seu filho Augusto César Neto, que tinha partido para a vida espiritual também com pouca idade, bem jovem também, 20 e poucos anos. E aí ela começou um trabalho de levar outras mães lá para o Chico. Ela morava em São Paulo, na Vila Nova Conceição, e dali transformou o quarto do filho, depois a casa inteira, num local de trabalho espiritual. Essas mães podiam receber o consolo necessário para as suas dores, as suas aflições, as suas saudades, enfim, todo esse trabalho que a Dona Yolanda fez por mais de 20, 30 anos, eu não sei, certo? Então, como eu disse, nós vamos falar da família Siquete, que é a família do Fernando, e esse texto aqui está escrito pela mãe dele.
A mãe dele diz assim, ó: quem pode dizer que a felicidade constitui uma família onde sequer se imagina que a desencarnação de um dos seus membros possa desestabilizar tanto a vida dos seus constituintes? Eu, quando li isso aqui, fiquei arrepiado, até porque a gente sempre acha que a vida vai ser igual sempre, né? E nem sempre é assim. Achávamos antes da desencarnação de nosso filho que a felicidade não terminaria. Um filho de alegria contagiante, não muito preocupado com os estudos, mas convicto de fazer a felicidade de seus pais. Pretendia a formação de engenharia mecânica. Também me sintonizei aqui, porque eu também sou engenheiro mecânico, então eu falei, olha, mais um pretendente aqui para engenharia mecânica. Para esse cursava o 2º ano no Colégio Objetivo e em outra escola, paralelamente, aproveitava aprimorar-se em computação para auxiliar nos seus objetivos. De formação cristã, católica romana, nossa família procurava empenhar-se no respeito mútuo e aclimatar-se na ação de servir ao próximo. Vejam vocês, né, gente, que independe da religião a pessoa praticar o bem, né? Olha aqui, é uma família católica romana e ela se dedicava, né, no respeito mútuo e na ação de servir o próximo. Então a religião pouco importa da pessoa, né? O que importa é fazer o bem. Flávia e Cláudia, 2 filhas maravilhosas, completavam, e hoje mais do que nunca, completam os nossos momentos de alegria. Fernando surpreendia-nos. Em completo anonimato, olha bem isso, detalhe desse moço aqui. Em completo anonimato, ajudava nas feiras de bondade, participava ou montava gincanas para angariar fundos às entidades filantrópicas sem nada nos dizer. Ao saber dessa sua qualidade, ficamos mais agradecidos a esse menino moço que tanto amor trazia em seu coração. Olha bem, gente. Então vocês vejam, né, que qualidade de coração tinha esse moço, tem esse moço, né? Ainda com pouca idade, assim, de 18 anos, já preocupado com auxiliar o próximo. Então a mãe dele fala o seguinte: com o acidente, nosso castelo da alegria desmoronou. Fernando, nos seus 18 anos de vida sadia, gostava muito de passear, juntar-se aos amigos e aproveitar sua juventude. No dia 20 de agosto de 1983, saiu em companhia de Mauro e 2 colegas para um passeio na zona sul da cidade, de carro, né? Na volta, quando se dirigiam para casa, na Avenida 23 de Maio, aproximadamente às 0h30, né, da dia, com Mauro ao volante, o veículo desgovernou-se, projetando uma capotagem. Nesse momento, Fernando, como descreve em sua mensagem, percebeu a gravidade do que estava prestes a acontecer. O carro capota e Fernando é atirado à distância, batendo com a cabeça em algo muito sólido. A caminho do hospital, vem a desencarnar. Não obstante, sua preocupação com o amigo Mauro é muito grande. Isso ele fala lá na mensagem depois. Pede ao seu pai que vá ao encontro do rapaz para consolá-lo e eximi-lo de culpa, apagando-lhe as cenas desagradáveis que ele ainda conserva. Que fazer? Conhecíamos Chico Xavier através dos noticiários que a imprensa sempre divulgou a seu respeito. Caridoso, humilde e apóstolo da doutrina espírita. A ansiedade tomou conta de nós. Sabíamos que a solução para o nosso desespero era ir ao encontro de Chico Xavier. Dirigimos-nos com o coração cheio de esperança. Ao recebermos a mensagem das mãos do querido médium, uma vida nova nasceu, devolvendo-nos a fé que havíamos perdido. Passamos a compreender que Fernando não partira antes da hora, e os esclarecimentos na mensagem trouxeram-nos a paz.
É aquilo que eu falei no início para vocês, né, gente? A diferença da pessoa antes e depois da mensagem do Chico é brutal. Não que apague a saudade, né, a tristeza, né, mas aquele desespero, a sensação de que a pessoa acabou, não vai voltar nunca mais vai se ver, acaba. E vem as explicações do mundo espiritual do porquê do desencarne com essa tenra idade. Vocês vão ver na mensagem. A você, mãe, pai, esposo ou esposa, filhas ou filhos queridos, Deus está conosco. Não se perturbe vossos corações. O reencontro é dádiva do Pai. Com paciência e resignação, aguardaremos esse dia. Então assim termina essa breve missiva, né, da mãe, do Fernando, que muito nos emociona mesmo, né? Aqui alguns esclarecimentos sobre a família, né? O pai se chamava Laurentino, a mãe Dona Luísa, as irmãs Flávia e Cláudia, a avó Clotilde, que o atendeu, o socorreu lá no mundo espiritual na primeira hora, e um bisavô já desencarnado também, chamado Antônio Siquete, também estava presente ali no apoio ao Fernando quando ele voltou a pátria espiritual. E ele menciona o Augusto César Neto, que é o filho da Dona Yolanda, que nós comentamos antes, porque normalmente essas mensagens eram lidas no aniversário do Augusto. E se foi no aniversário do Augusto, nós estávamos lá. Esse é que eu posso dizer para vocês, com certeza. Muito bem. Esse aqui é o Fernando, né? Desencarnado, letrinha aí tá muito pequena, né? Em 20 de agosto de 83, com 18 anos, rapaz jovem, alegre, né? E aqui agora nós vamos ler a mensagem do Fernando. Então, vamos agora conhecer a mensagem que o Fernando nos trouxe, interessada a sua mãezinha, seus pais, suas irmãs, né? Toda a família. Então, o Fernando começa dizendo assim: querida mãezinha Luísa, peço-lhe me abençoe. Nesse momento recordo o papai Laurentino associando a presença dele ao nosso encontro, a fim de rogar-lhe igualmente alegria e coragem na bênção paternal com que sempre me enriqueceu. Você vê que já começa emocionando logo no começo, né? Mamãe, é tão difícil escrever como procuro fazer nessa hora. Sinto-me desambientado e um tanto fora de mim mesmo, porquanto preciso considerar os corações que se harmonizam nessa sala para favorecer-me. Dizendo que ele dependia dos corações ali reunidos para manter a sua harmonia íntima e poder continuar escrevendo. Compreendo que estou entre pessoas amigas e sinceras, mas tenho a ideia de estar realizando uma prova difícil à frente de uma banca examinadora em minhas tarefas estudantis. Olha que curioso isso aqui. É preciso dar-lhes minhas notícias. É preciso manifestar os meus agradecimentos. Assim ele começa. Não sei como me desobrigar desses deveres com as palavras certas. No entanto, escrevo com o meu coração no lápis, colocando o sofrimento de nossa separação acima de qualquer tom festivo que assinale a reunião de nossos amigos presentes. Lembrando que ele fala isso porque era o aniversário do Augusto. Perdoe-me se escrevo assim com meus sentimentos de filho reconhecido, ainda sensibilizado com o acidente que me arrancou violentamente do corpo que considero natural. Quando lhe disse que iria até o barzinho com os amigos, estava muito longe de pensar que me achava em processo de desligamento da. Por isso que toda vez, né, gente, que a gente se despede de alguém, de um amigo, de um familiar, de uma pessoa querida, a gente não sabe se vai voltar a ver aquela pessoa novamente. Por isso a gente tem que fazer com o nosso coração, com o nosso sentimento, né? Então ele continua: achávamos-nos todos contentes e felizes,
com a união que nos tornava quase que uma só pessoa pela mesma identificação total uns com os outros, né? Falando da sua própria família. Impossível para mim que tanta alegria pudesse pronunciar uma provação, como a que me afastou da casa e da vida. O nosso carro, de fato, parecia estar com alguma velocidade excedente, mas o Mauro era, aos nossos olhos, um condutor seguro. O Mauro é o amigo que estava dirigindo o carro. Em certo momento, cheguei a observar com a minha alegria de rapaz que nossa máquina dava sinais de febre alta. Acho que estava com o motor quente, né? Não se passaram muitos instantes e tive a queda fatal, sendo atirado à distância. A cabeça bateu com tanta força de encontro a um corpo sólido que não tive dúvidas quanto à gravidade do que nos ocorrera. Olha a consciência dele no momento da morte, né, gente? Tem gente que acha que vai perceber nada. Olha aqui, ele vivenciou cada minuto, né? Conquanto quisesse olhar para os amigos e verificar-lhes a situação, um estranho torpor me imobilizou. Quis movimentar lábios e mãos, entretanto, não me pareceram aptos a obedecer aos impulsos da vontade e da mente. Ou seja, o corpo dele já não respondia, mas o espírito estava vivo ali e queria comandar o corpo, mas o corpo não respondia. Eu era eu mesmo, no tumulto que se fazia em torno de mim. No entanto, a força que me ligava às funções do corpo se me figurava cortada. O corpo havia morto já, o corpo estava morto. A inércia tomou conta de mim, embora por dentro estivesse mantendo o desejo de me comunicar com o papai Laurentino para dar-lhe ciência do acontecido. Vocês imaginam, né, gente, um jovem de 18 anos desencarna assim tão rapidamente, tão violentamente. A primeira coisa que ele pensa é falar: nossa, eu preciso avisar meu pai que aconteceu um acidente, que eu tô bem aqui. Mas ele não estava com certeza de que estava bem, né? Mas na cabeça dele ele queria falar com o pai. Amigos que não identifiquei me seguravam e me recomendavam despertar-me. Mas como responder ao que me solicitavam? Quer dizer, não respondia mais, né? O corpo não respondia. A boca estava imóvel e as mãos surgiam hirtas. Não tinha mais reação. Desejei tanto enviar-lhe algum recado, 2 poucas palavras que fossem, entretanto, minhas forças me abandonaram rapidamente. Eu me ponho no lugar desse jovem, né? Falo, puxa, eu também ia querer falar para algum socorrista: olha, avisa para minha mãe, para o meu pai que eu tô bem. Olha, avisa que aconteceu isso e aquilo, mas eu tô bem, logo volto para casa, né? Esse era o desejo do rapaz de 18 anos, né? E daí ele fala: entretanto, minhas forças me abandonaram rapidamente. Não tive ideia da morte. Olha bem que coisa, gente. Não tive ideia da morte. E sim, alimentei a suposição de que voltaria a casa para recuperar-me. Porque ele estava vivo. Tão vivo quanto nunca, né? Mas tudo foi inútil. Percebi vagamente que me conduziram a um hospital ou para algum consultório médico, onde, segundo minhas esperanças, despertaria para reconhecer-me em casa. Aqui eu acho que ele já está sendo transportado em espírito para esse hospital. Reconheci-me no resto de minhas energias e não me enganava. Um sono inexplicável se apossou de mim e não pude fugir daquela intimação ao repouso compulsório. Quando acordei, ignorando o tempo que despendera no contratempo inesperado, vi a meu lado uma senhora que parecia interessada em me auxiliar, a avó dele. Não pude responder apressadamente às perguntas que ela me fazia, porque não conseguia locomover-me ou falar de pronto, mas percebi que ela me amparava com carinho de mãe e entreguei-me sem resistência
auxílio de suas mãos que me estendiam. Ou então, e fiquei sabendo que se tratava de minha avó Clotilde me dispensar proteção. Imagine, mãezinha, a luta a que fui atirado nas minhas inquietações sobre a vida e a morte. Com poucas frases, minha avó me explicou que eu já conhecera muitas experiências, mas me faltava aquela morte repentina. Explicou para ele por que ele desencarnou jovem assim, logo de cara, né? Lutei muito comigo mesmo para não chorar, mas mesmo assim o pranto me correu do coração para os olhos, ao lembrar-me de que seu carinho e o carinho do meu pai e das queridas irmãs Flávia e Cláudia haviam ficado para trás. Eu choraria que nem criança também, gente. Choraria na mesma. Minha avó consolou-me com palavras de bondade semelhantes às suas, porque, segundo as informações dela, se me demorasse no corpo físico, seria para viver numa cama, paralítico por muito tempo. Assim, ela e o avô Antônio Siquete, que na verdade é o bisavô, né, me guardariam convenientemente até que me vissem recuperado. Realmente eu me restaurei, mas para uma vida diversa em que, no momento, procuro ser a esperança e o bom ânimo para o meu pai abatido. Nesse momento ele estava muito preocupado com o pai. Estou ainda numa tarefa de me reanimar totalmente para ser o novo servidor do bem que preciso ser. Encontro-me nessa fase, embora saiba que estou à frente do aniversário com o seu coração de mãe palpitando de saudades e alegria. Estava prestes a fazer aniversário, né? Porque ele desencarnou, nós vimos aqui em agosto, provavelmente algumas semanas depois ele faria aniversário. Conforme observo, querida mãezinha, prossigo em condições razoáveis de reajustamento, mas venho pedir-lhe me auxiliar com as suas preces de paz e de amor, a fim de que as minhas forças se refaçam. Já fui diversas vezes à nossa casa e noto a tristeza sombreando o rosto do papai Laurentino a recordar-me. Ele já tinha tido a oportunidade de visitar a família na casa onde ele morava e tinha encontrado o pai abatido. Afinal, eu era o filho em que ele depositava tantas esperanças, mas peço o seu carinho em dizer-lhe que logo esteja plenamente refeito, permanecerei com ele, colaborando no seu trabalho, no que ele sempre foi o herói de nossa casa. Peço-lhe ainda não chorar tanto ao recordar-me, pois estou vivo e íntegro com todas as minhas forças. Amparem-me com as lembranças de minha alegria, diante da vida e do mundo. É verdade que não consegui ficar aí, para ser ao lado de pai o companheiro que ele desejava ter. No tempo que ele iria ficar junto do pai ainda, ao lado do pai, ajudando o pai na velhice talvez, ou no trabalho, né? Entretanto, de outro modo, conseguirei cooperar com ele. Estava tentando manter o equilíbrio nessa hora aí. Mãezinha, de todas as impressões negativas que ainda trago comigo, uma das mais fortes é a que se refere ao meu desejo de reconfortar o Mauro, o amigo que se fez tão diferente do que era, porque o Mauro, o amigo que estava dirigindo, ficou com um sentimento de culpa, que ele era culpado pela morte do Fernando. Observo nele a amargura ao lembrar-se de mim, lembrar-se de ruim, como se tivesse qualquer culpa no acidente havido, quando sempre encontrei nele um amigo sincero e um companheiro fiel. Peço ao papai Laurentino dizer-lhe que acidentes acontecem todos os dias e que devemos aceitar, sem revolta, as ocorrências que surjam contrárias aos nossos desejos. Se o carro adiantou-se um tanto mais, isso decorria das excelentes condições em que deslizávamos despreocupados. Graças a Deus, tudo terminou bem, porque a vovó Clotilde me comunicou
e poderia ficar parafusado no leito por muito tempo. Ele já está refletindo que a desencarnação foi um favor para ele, né, da divina providência. Visa a alternativa de ficar paralítico numa cama. Bateu a cabeça. Não há motivos para lamentações, porque as leis de Deus são justas. E se fui eu, na turma, aquele companheiro que deveria partir primeiro ao encontro da vida espiritual, isso demonstra claramente que o meu tempo no mundo físico seria muito curto. Papai Laurentino não estará sozinho no trabalho, e minhas irmãs não estarão sem o irmão que os acompanharia para as distrações. Está prometendo ajudar o pai e as irmãs ainda assim, né? Tudo está certo e devemos lembrar o meu pobre aniversário com alegria. Estamos aqui numa festa de aniversário em que o nosso amigo Augusto é o companheiro sorridente e feliz por se reconhecer lembrado carinhosamente. Esqueçamos a tristeza da desencarnação acompanhada com tantos rituais desnecessários. Tive pena das flores tão lindas enfeitando a nossa separação, quando meu avô Antônio me fez reviver toda a sequência do fim do meu corpo. Está se referindo ao funeral dele. Tudo revi e compartilhei de nossos sofrimentos, mas não precisávamos tanto requinte de lágrimas com flores viçosas, como que a chamar-nos para a vida e não para a ideia da morte. Felizmente, tudo foi arquivado no tempo e, à nossa frente, descobrimos muito trabalho a fazer por nós e pelos outros. Nossa querida Cláudia, nossa querida Flávia, as irmãs, né, estão aí requisitando nossa atenção. E quanto a mim, estou melhorando para ser útil ao papai e também ao seu generoso coração materno. As meninas, a querida vovó Antônia e a todos os nossos. Ele tinha avós que estavam encarnados ainda. Agora a vovô Clotilde recomenda que eu termine. Eu falei para vocês, ele estava escrevendo e a avó dele falou, olha, tem que parar de escrever aí, tem mais gente para escrever, né? Bastaram alguns momentos para que eu a sentisse quase você mesma, querida mãezinha, junto de mim. As saudades são nossas, mas Deus nos fortalecerá para que transfiguremos em esperança. Mãe, peço mais uma vez seja dito ao Mauro que eu estou forte e novamente refeito, a esperar que ele se esqueça de qualquer minudência desagradável quanto à nossa corrida natural. Estava preocupado com o amigo muito, né? Fui o companheiro intimado pelas leis de Deus a viajar para longe. Mas isso não quer significar que esse ou aquele amigo teve culpa na transformação a que me submeti. Muitas lembranças aos amigos e às queridas irmãs. Minha avó Clotilde me recomenda pedir desculpas pela extensão dessas notícias. A avó dele estava lá puxando a orelha dele, escrevendo demais. O que faço contando com a tolerância de todos os amigos presentes. E quero acrescentar que notícias longas exprimem saudades. Ele não queria parar de escrever, né, gente? E nem eu iria querer também, né? A gente escreve, ignorando de que maneira mostrar o coração. Ao papai Laurentino, os meus agradecimentos, com muito carinho, a vovó, e rogo a você, querida mamãe, receber meus beijos em sua fronte querida, do filho que continua a ser sempre seu, sempre o seu Fernando. Fernando Erim Siquete. Então vocês vejam que preciosidade essa mensagem, gente. Que maravilha. Preciosidade. Que coisa linda. Vocês vejam que a mediunidade do Chico Xavier pôde fazer. Cada carta dessa que a mamãe recebia era um peso enorme que tirava do coração. Seguia a saudade, mas seguia aquela vontade agora diferente, de saber que está vivo, que está acompanhando os nossos passos, mesmo que a gente não os veja, né? Tem uma mensagem do Emmanuel, chama Eles Estão Vivos, que é muito lindo, eu recomendo vocês a lerem. A gente às vezes distribui aqui na Melo Moraes a Dia de Finados, pessoas que vão visitar o túmulo dos seus parentes.
Então é isso, gente. Eu também vou terminando aqui, porque eu também falo demais. Mandando um beijo aí no coração de todos. A gente se volta a se ver na semana que vem. Não esqueçam aí de deixar o seu like e de compartilhar com os amigos para que o canal Reflexões Espiritualistas ganhe mais relevância. Um beijo a todos.